Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 8, A Brigada Idiota retorna. A casa Bareilles estava em alvoroço. Loic e Belange estavam furiosos ao descobrir que os guardas postados do lado de fora do quarto de Noelle haviam sido tranquilizados. Isso significava que um intruso havia conseguido entrar. Após esvaziar o copo de álcool, Belange o bateu com força na mesa. Se eles tivessem conseguido sequestrar a sacerdotisa, todos os nossos planos teriam sido arruinados. Quem poderia ter feito isso? Para Belange, a casa Raoult era o suspeito mais provável. Ele nem sequer considerou que Wolfort pudesse estar por trás disso. Loic também estava em pânico. Noelle não dirá uma palavra. Eu tentei repreendê-la severamente, mas ela teimosamente insiste que não tem ideia de quem possa ser o responsável. Não seja muito duro com a sacerdotisa. De qualquer forma, os guardas que eu tinha de serviço tinham seus próprios brasões, mas isso pouco ajudou a resistir a quem quer que tenha invadido. Isso é preocupante. Loic entrelaçou os dedos em frente à boca enquanto considerava as possibilidades. Não poderia ser a casa Raoult. Se eles tivessem chegado até aqui, não vejo motivo para terem deixado Noelle viva. Talvez tenha sido o Leon. Mas ele não a levou consigo. Será que foi por causa da coleira? Os ombros de Loic relaxaram. Talvez a coleira que eu coloquei nela tenha sido útil, e por isso o intruso não conseguiu levá-la. A expressão de Belange azedou. Loic havia colocado aquela coleira em Noelle sem consultar ninguém. Belange o havia repreendido por isso, mas dada a situação atual, as ações de Loic pareciam justificadas. Colocar uma coleira na sacerdotisa é completamente inédito. O vínculo que Noelle e eu compartilhamos é único, disse Loic. Belange balançou a cabeça. Você nunca será capaz de removê-lo, e é melhor não deixar ninguém vê-lo no casamento. Eu já encomendei um vestido especialmente para ela. Ele garantirá que a coleira fique escondida. Não há motivo para se preocupar. Ah, falando nisso, e quanto à questão do rebento da árvore sagrada? Belange desviou o olhar. De acordo com o diplomata de Wolfort, é propriedade pessoal do conde. Eu tentei tentá-los com pedras mágicas, mas eles insistiram que não podiam entregá-lo, como se estivessem com muito medo de forçar a mão do conde. Eles me disseram que eu teria que negociar pessoalmente com ele se eu quisesse. Nada mais importa desde que coloquemos as mãos nesse rebento. Vamos entrar em contato com um dos altos funcionários do reino e obrigá-los a cooperar. Dinheiro não é problema, se isso é o que eles querem, disse Loic. Não havia necessidade de enfrentar Leon de frente. Como a República desfrutava de recursos energéticos incríveis, eles eram uma nação rica. Eles poderiam usar isso a seu favor e comprar tecnologia de Wolfort, se fosse necessário. Garantir o rebento era de suma importância para a República, então mesmo que as negociações falhassem, Bareilles não seria a única casa a pegar em armas. Além disso, certamente alguns nobres de Wolfort seriam tentados pela promessa do que a República tinha a oferecer. Não é preciso pisar no campo de batalha para matar um herói. Afinal, os heróis sempre tiveram o hábito de encontrar um fim prematuro. Eu me pergunto como será o seu, Leon. Uma vez que Leon voltou para a propriedade de Marie, ele se jogou em um sofá. Cordelia lançou-lhe um olhar de desprezo, como se indicasse que ele estava atrapalhando a limpeza. Ele simplesmente a ignorou. O pior de tudo era que ele havia entrado em seu irritante modo de mau humor. Como sua irmã na vida passada, Marie já podia sentir a mudança. Ela pressionou a mão contra a bochecha. Ah, ele é tão irritante. Leon estava deprimido. Ele foi resgatar Noelle apenas para ser afastado por ela, e isso foi um grande choque. Apesar de parecer sempre corajoso e impenetrável, ele era estranhamente sensível quando se tratava de coisas assim. Foi exatamente por isso que Marie escolheu não contar nada a ele até agora.
Ela sabia que ele faria uma festa de pena assim que descobrisse seus sentimentos. Embora seu silêncio não tenha sido suficiente para evitar isso, a rejeição de Noelle deve tê-lo atingido profundamente. O olhar gelado de Cordelia o perfurava. Lord Lyon, por favor, saia do caminho. Você está me atrapalhando. Além disso, um sofá não é para se deitar. Lyon a afastou com a mão. Ah, está tudo bem. Não se preocupe com isso. Considere hoje um feriado. Vá em frente e relaxe. Embora eu aprecie sua consideração, eu já tirei uma folga há vários dias. Estou trabalhando hoje, então por favor, se apresse e saia. Era uma atitude insolente para uma criada ter, mas Lyon não parecia se importar. Ele se levantou lentamente e bocejou. Luxon, quando será a minha próxima refeição? Ainda faltam 2 horas para o jantar. Vamos comer alguma coisa. Estou com vontade de frango grelhado. Por favor, tenha paciência e espere. Lyon parecia um pai preguiçoso na cama em seu dia de folga, sem motivação para fazer qualquer coisa. Marie reuniu coragem para falar, mesmo sabendo que isso só a irritaria ainda mais conversar com ele nesse estado. Ei, Lyon, você tem certeza de que quer deixar Noelle? Lyon nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ela. Ela disse que queria ficar com os Bareilles. Não há nada que eu possa fazer por ela agora. Mas aquela foi a decisão dela, certo? Não podemos nos intrometer mais do que já fizemos. Argue, eu sabia. Ele realmente é um incômodo quando está emburrado. Lyon tem sido assim desde muito tempo. Mas toda vez que ele fica assim, ele só faz as pessoas ao seu redor se preocuparem mais e mais. Enquanto Lyon bocejava novamente, Ilmeria se aproximou, segurando o broto, ainda aconchegante em sua caixa. Lord Lyon, você, tem um convidado. Lélia seguiu atrás dela, vestida com uma roupa luxuosa. Lélia tinha apenas uma demanda. Você quer que nós lhe entreguemos o broto da árvore sagrada? Você tem alguma ideia da situação atual? Lélia abaixou o olhar. Sim, eu tenho, mas precisamos desse broto. Loic mudou os seus caminhos, e enquanto minha irmã o escolher, a trajetória do jogo voltará ao normal. Quanto mais cedo entregarmos o broto a eles, mais cedo resolveremos nossos problemas restantes. Então, por favor, entregue-o. Lyon exibia uma expressão entediada em seu rosto enquanto ela implorava. Marie não deu atenção a ele. E qual é essa solução que você está insinuando? O rosto de Lélia endureceu. Vamos derrubar a casa Hout? Lyon se encolheu, mas essa foi a extensão de sua reação. Vamos lá, irmão mais velho. Se recomponha. Precisamos que você seja o seu eu normal de novo. Luxon parecia entender seus pensamentos. Agora que chegou a isso, o mestre vai passar o tempo reclamando sem fazer absolutamente nada por um tempo. Já vi esse padrão antes, quando ele e Olivia discordaram. Parece que ele já fez isso antes. Você pode ter reencarnado, mas não amadureceu nada, resmungou Marie. Lyon franziu a testa. Olhe-se no espelho. Talvez assim você perceba qual panela está chamando a chaleira de preta. Você vai jogar isso de volta para mim? Eu sou muito mais madura do que você. Uma pessoa madura nunca buscaria um final em reverso. Lyon tinha um ponto válido? Marie encolheu-se, incapaz de oferecer qualquer defesa para si mesma. Exasperada com a pequena discussão deles, Lélia limpou a garganta. Arrem, se pudermos colocar o broto onde ele pertence, finalmente poderemos expor a corrupção da casa Hout. A casa Bareilles se tornará o centro do poder e eles nos emprestarão sua força. Se a casa Hout caísse aqui, isso significaria que não haveria último chefe para derrotar. Era um bom acordo, nesse sentido. Embora, mesmo se o último chefe fizesse uma aparição, Noelle e Loic estavam juntos agora, então eles certamente poderiam dar um fim nisso.
Mas isso significa que os dois estarão ligados permanentemente, certo? Marie franziu a testa. Você tem certeza de que Loic mudou os seus caminhos? Eu falei com ele na festa em que Louise e Hughes anunciaram seu noivado. Ele estava mais calmo e parecia seu antigo eu. Ele até admitiu seus erros passados. Isso significava que havia uma possibilidade de as coisas darem certo. De alguma forma, Maria estava cética. Afinal, ela viu Loic quando ele veio buscar Noelle. Seu comportamento naquela época indicava que ele não tinha mudado em nada. Parecia mais que Lélia simplesmente estava ansiosa para acreditar que ele era um homem diferente, independentemente dos fatos. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. A experiência de vida passada de Marie dizia a ela que algo estava errado com Loic. Ele transmitia a mesma vibração de outros homens violentos que ela conhecia, que colocavam uma boa fachada com seus amigos enquanto espancavam suas namoradas atrás de portas fechadas. Leon suspirou. Não tenho tanta certeza disso. Noelle estava trancada em um quarto, e ele colocou uma coleira em seu pescoço. Marie olhou para Lélia. Você sabia disso? Lélia abriu a boca em choque. Não. Eu não ouvi nada. Tenho certeza de que ela deve ter tentado fugir. Conhecendo-a, provavelmente resistiu a ele. Marie estava cada vez mais convencida de que sua intuição estava certa. De qualquer forma. Lélia continuou, vamos logo derrubar a casa Raut. Uma vez que isso for feito, teremos nosso final feliz. É por isso que vocês vieram para Alzir, não é? É verdade, a melhor opção absoluta seria um final feliz. No entanto, Noelle ficará feliz com as coisas como estão. Para ela mesma, Marie não encontrava alegria nessas situações. Mas e quanto ao meu irmão ter o selo do guardião? Loic ainda pode ser escolhido pela árvore quando ela já selecionou outra pessoa? Lélia hesitou. Bem, não há alguma maneira de se livrar dele. Ela se virou para Luxon. Se o mestre me ordenar, eu vou procurar uma maneira de removê-lo. No entanto, só farei isso se o mestre me comandar. Lélia lançou um olhar para Leon, mas ele apenas bocejou. Sem saber o que fazer, ela sussurrou para Marie, o que há com ele? Parece que ele não quer fazer nada. Quando ele começa a emburrar, é a coisa mais irritante do mundo. Se você achava que ele já era ruim normalmente, ele fica 3 vezes pior. Ele tentou resgatar Noelle, mas ela o afastou, então ele está deprimido agora. Espere. Você não me contou nada disso. Não vá e faça coisas por conta própria. Você não tem direito de dizer isso. Maria explodiu. Você não nos contou nada. Se soubéssemos o que estava acontecendo, talvez as coisas tivessem acontecido de maneira diferente. E o que dizer de sua irmã com uma coleira em seu pescoço? Você pode afirmar com confiança que Loic viu o erro de seus caminhos? Bem, eu não sei. Vou ver com meus próprios olhos. As duas olharam para Leon, que não disse uma palavra durante todo esse tempo. Era impossível saber o que se passava em sua cabeça. Pela expressão dele, ele provavelmente não estava pensando em nada. As duas meninas suspiraram, seus ombros caindo. Que desculpa inútil para um irmão. Eu olhava pela janela enquanto Lélia entrava em um dos carros caros da Pleven e partia em alta velocidade. Eu não fiquei surpreso quando ela veio pedir pelo broto, mas fiquei chocado quando ela disse que era apenas porque seria conveniente tê-lo no casamento da sacerdotisa. Parecia que a República ainda se importava com a coisa. Mais importante. Isso basicamente significa que não teve sentido nós virmos, certo? Tudo que fizemos ao nos metermos nas coisas foi estragar tudo, eu disse. Mestre, você realmente acha que Noelle quis dizer o que disse para você? O que? Você acha que eu faço ideia do que se passa na cabeça das garotas? Claro, ficamos bem próximos, mas eu fui totalmente pego de surpresa quando ela me mandou embora. Eu queria salvá-la, mas ela já havia tomado sua decisão. Ela não precisava de mim, não é?
Pelo menos, foi o que pareceu, disse Mari. Você realmente é insuportável, disse Luxon. O que você disse? Murmurei. Nada. Ele desviou o olhar enquanto Mari entrava na sala. Irmão mais velho. Ilmeria estava conversando com o Broto enquanto ele estava seguro em seu estojo. Sim, você está certo. Você precisa estar em algum lugar com muita luz solar. Nesse caso, vou colocar você aqui perto da janela. Quase parecia que ela estava realmente conversando com a planta. Kyle sentiu vergonha por ela enquanto observava. Mãe, pare de falar com essa coisa. Kyle. Mas, ele me pediu para colocá-lo em algum lugar com mais luz solar. Ele suspirou. Plantas não falam. De qualquer forma, você já terminou de limpar? Ah, ainda não. O rosto de Ilmeria caiu. Mãe, nós somos funcionários aqui, repreendeu Kyle como se fosse o pai. Sim, o conde é tolerante, então provavelmente não vai perceber se relaxarmos no trabalho, e ele é generoso, então o salário é bom. Mas apenas as piores pessoas se aproveitariam disso. Precisamos trabalhar para ganhar nosso sustento. Ilmeria segurou o Broto nos braços. Sim, mas... Sem mas. Agora se apresse e termine de limpar. Ainda temos que preparar o jantar. Enquanto Kyle se afastava, Ilmeria ficou completamente desanimada. Ela olhou para o Broto com um sorriso forçado. Eu o deixei zangado de novo. Será que ele me odeia? Ela começou a caminhar na direção da área que deveria limpar quando vozes irritadas ecoaram pelo corredor. Ela as reconheceu imediatamente. Chega dessa bobagem, disse Mari. Sabe, eu estava doida para dizer isso há um tempo. Faça algo sobre essa personalidade exaustiva. Leon rugiu de volta. Quem você está chamando de exaustivo? Sua personalidade é muito pior do que a minha. Você sempre foi. Como você se atreve? Você desculpa a esfarrapada de irmão mais velho. Os olhos de Ilmeria se arregalaram. Ela quase deixou o Broto escorregar de suas mãos. Enquanto sua mente começava a girar, ela ficou boquiaberta. Espera, o que está acontecendo? Lady Maria acabou de chamar o Lord Leon de irmão mais velho, não é? Mas os dois não têm parentesco. O que está acontecendo? Ilmeria ficou tão confusa que parecia que o quarto estava girando ao seu redor. O que eu devo fazer? Isso significa que o Lord Balcus traiu e ele é o verdadeiro pai da Lady Mari. Se os dois realmente fossem irmãos, a única possibilidade era que um dos pais deles tivesse cometido adultério. Ilmeria não conseguia pensar em outra explicação. Lady Luz. Eu tenho que contar a ela sobre isso. Assim começou um grande mal-entendido. Maria entrou no meu quarto sem ser convidada e começou a incomodar. Como ela se atreve a me chamar de exaustivo? Mesmo quando vivíamos no Japão, ela sempre foi a irritante. Você sempre foi a mulher mais insuportável, eu exclamei. E estou te dizendo, não sou nem um pouco insuportável como você. Além disso, o que aconteceu com você, moping por aí porque a Noelle te rejeitou? Você realmente acha que ela quis dizer o que disse? Por que você não a trouxe de volta com você? Eu não tive escolha. Ela tomou sua decisão. Eu era um estranho na República. Eu não tinha mais nenhum envolvimento com aquilo. Seu idiota. O que é de errado com você e todas essas ofensas? Só te chamo de idiota porque é isso que você é? E também burro como uma porta. O quê? Como você ousa me chamar de burro? Protestei. Qual é o problema dela? E por que ela está me criticando tanto? Olhei para Luxon, mas ele não mostrou sinais de intervir para me apoiar. O que eu poderia ter feito de errado? Finalmente perdendo a paciência, Marie baixou o olhar enquanto murmurava. Você foi o homem por quem a Noelle se apaixonou. O quê? Olhei fixamente. Você está brincando, certo? Porque a Noelle se apaixonaria por mim. Minha mente estava cheia de dúvidas,
Mas Maria ignorou minha luta. Ela está apaixonada por você. Ela sempre ficava tão feliz quando estava com você, mas você nem percebia. Bem. Se você sabia, deveria ter dito alguma coisa. Como se eu pudesse dizer alguma coisa. Marie gritou. Você acha que eu poderia realmente dizer a ela que ela precisa desistir porque você já está prometido a outras 2 garotas? Ela estava tão cheia de alegria quando estava com você. E assim que suas noivas vieram visitar, você agiu como um cachorrinho apaixonado. Pressionei a mão contra a bochecha, pensativo. Luxon flutuou em minha direção. Parecia que você realmente não tinha ideia, então mantive isso para mim. Eu suspeitava que você se esforçaria desnecessariamente se eu informasse. Então você está dizendo que a Noelle escolheu ficar lá porque estava tentando ser considerada comigo. Clary parece pensar assim, ele disse. Caramba! Eu deveria tê-la trazido de volta comigo, então. A partir de agora, a casa Bareilles está ainda mais cautelosa em relação a possíveis intrusos e aumentou a segurança. Não seria impossível resgatá-la, mas o inimigo enfrentaria várias baixas no processo. Meus ombros caíram. Irmão mais velho. Eu quero que a Noelle seja feliz. Ela é uma pessoa muito boa, sabe? Eu sei. Porque todos os protagonistas são pessoas tão boas. Se a Noelle fosse mais humana, mais detestável, eu não me sentiria tão arrasado com a situação. Loic suspeita que fomos responsáveis pela invasão, disse Luxon. Ele colocou vigias ao redor desta mansão, e ele até tem pessoas no porto vigiando-o em Orno. Eu já tinha conseguido despertar a desconfiança do Loic. Ótimo, então ele é irritantemente competente. Pior ainda, um escândalo internacional estava além da minha capacidade de lidar. Eu já causei um alvoroço não muito tempo atrás. Se eu fizer algo agora, aposto que o fortificará em cima de mim. Seria algo simples erradicar a República instantaneamente. Devo prosseguir com esse plano? Português e translation by Ermelinda Macedo. Eu queria salvá-la, mas ela já havia tomado sua decisão. Ela não precisava de mim, não é? Pelo menos, foi o que pareceu, disse Marie. Você realmente é insuportável, disse Luxon. O que você disse? Murmurei. Nada. Ele desviou o olhar enquanto Marie entrava na sala. Irmão mais velho. Ilmeria estava conversando com o Broto enquanto ele estava seguro em seu estojo. Sim, você está certo. Você precisa estar em algum lugar com muita luz solar. Nesse caso, vou colocar você aqui perto da janela. Quase parecia que ela estava realmente conversando com a planta. Kyle sentiu vergonha por ela enquanto observava. Mãe, pare de falar com essa coisa. Kyle. Mas, ele me pediu para colocá-lo em algum lugar com mais luz solar. Ele suspirou. Plantas não falam. De qualquer forma, você já terminou de limpar? Ainda não. O rosto de Ilmeria caiu. Mãe, nós somos funcionários aqui, repreendeu Kyle como se fosse o pai. Sim, o conde é tolerante, então provavelmente não vai perceber se relaxarmos no trabalho, e ele é generoso, então o salário é bom. Mas apenas as piores pessoas se aproveitariam disso. Precisamos trabalhar para ganhar nosso sustento. Ilmeria segurou o Broto nos braços. Sim, mas... Sem mas. Agora se apresse e termine de limpar. Ainda temos que preparar o jantar. Enquanto Kyle se afastava, Ilmeria ficou completamente desanimada. Ela olhou para o Broto com um sorriso forçado. Eu o deixei zangado de novo. Será que ele me odeia? Ela começou a caminhar na direção da área que deveria limpar quando vozes irritadas ecoaram pelo corredor. Ela as reconheceu imediatamente. Chega dessa bobagem, disse Marie. Sabe, eu estava doida para dizer isso há um tempo. Faça algo sobre essa personalidade exaustiva. Leon rugiu de volta. Quem você está chamando de exaustivo? Sua personalidade é muito pior do que a minha.
Você sempre foi. Como você se atreve? Você desculpa a esfarrapada de irmão mais velho. Os olhos de Maria se arregalaram. Ela quase deixou o broto escorregar de suas mãos. Enquanto sua mente começava a girar, ela ficou boquiaberta. Espera, o que está acontecendo? Lady Maria acabou de chamar o Lord Leon de irmão mais velho, não é? Mas os dois não têm parentesco. O que está acontecendo? E Maria ficou tão confusa que parecia que o quarto estava girando ao seu redor. O que eu devo fazer? Isso significa que o Lord Balcus traiu e ele é o verdadeiro pai da Lady Mary. Se os dois realmente fossem irmãos, a única possibilidade era que um dos pais deles tivesse cometido adultério. E Maria não conseguia pensar em outra explicação. Lady Luz. Eu tenho que contar a ela sobre isso. Assim começou um grande mal-entendido. Maria entrou no meu quarto sem ser convidada e começou a incomodar. Como ela se atreve a me chamar de exaustivo? Mesmo quando vivíamos no Japão, ela sempre foi a irritante. Você sempre foi a mulher mais insuportável, eu exclamei. E estou te dizendo, não sou nem um pouco insuportável como você. Além disso, o que aconteceu com você, moping por aí porque a Noelle te rejeitou? Você realmente acha que ela quis dizer o que disse? Por que você não a trouxe de volta com você? Eu não tive escolha. Ela tomou sua decisão. Eu era um estranho na República. Eu não tinha mais nenhum envolvimento com aquilo. Seu idiota. O que é de errado com você e todas essas ofensas? Só te chamo de idiota porque é isso que você é? E também burro como uma porta. O quê? Como você ousa me chamar de burro? Protestei. Qual é o problema dela? E por que ela está me criticando tanto? Olhei para Luxon, mas ele não mostrou sinais de intervir para me apoiar. O que eu poderia ter feito de errado? Finalmente perdendo a paciência, Marie baixou o olhar enquanto murmurava. Você foi o homem por quem a Noelle se apaixonou. O quê? Olhei fixamente. Você está brincando, certo? Porque a Noelle se apaixonaria por mim. Minha mente estava cheia de dúvidas, mas Maria ignorou minha luta. Ela está apaixonada por você. Ela sempre ficava tão feliz quando estava com você, mas você nem percebia. Bem. Se você sabia, deveria ter dito alguma coisa. Como se eu pudesse dizer alguma coisa. Marie gritou. Você acha que eu poderia realmente dizer a ela que ela precisa desistir porque você já está prometido a outras duas garotas? Ela estava tão cheia de alegria quando estava com você. E assim que suas noivas vieram visitar, você agiu como um cachorrinho apaixonado. Pressionei a mão contra a bochecha, pensativo. Luxon flutuou em minha direção. Parecia que você realmente não tinha ideia, então mantive isso para mim. Eu suspeitava que você se esforçaria desnecessariamente se eu informasse. Então você está dizendo que a Noelle escolheu ficar lá porque estava tentando ser considerada comigo. Clary parece pensar assim, ele disse. Caramba! Eu deveria tê-la trazido de volta comigo, então. A partir de agora, a casa Bareilles está ainda mais cautelosa em relação a possíveis intrusos e aumentou a segurança. Não seria impossível resgatá-la, mas o inimigo enfrentaria várias baixas no processo. Meus ombros caíram. Irmão mais velho. Eu quero que a Noelle seja feliz. Ela é uma pessoa muito boa, sabe? E eu sei. Porque todos os protagonistas eram pessoas tão boas. Se Noelle fosse mais humana, mais detestável, eu não me sentiria tão angustiado com a situação. Loic suspeita que fomos responsáveis pela invasão, disse Luxon. Ele colocou vigias ao redor desta mansão e até mesmo tem pessoas no porto observando de perto em Orno. Eu estraguei tudo completamente. Eu deveria tê-la trazido de volta, mesmo que tivesse que arrastá-la. Isso também criaria problemas. Eles já anunciaram amplamente que a sacerdotisa foi encontrada. Se você a levasse deles,
a República usaria qualquer meio necessário para recuperá-la. Simplificando, seria um escândalo internacional, uma daquelas coisas que você parece detestar tanto. Então Loki já estava desconfiado de mim. Ótimo, então ele é irritantemente competente. Pior ainda, um escândalo internacional estava além da minha capacidade de lidar. Eu já causei um reboliço há pouco tempo. Se eu fizer algo dessa vez, aposto que Wolfort vai cair em cima de mim. Seria uma coisa simples erradicar a República imediatamente. Devo prosseguir com esse plano? Sabe, você tem o péssimo hábito de sugerir a aniquilação de um país inteiro toda vez que surge um problema. A solução padrão de Luxon era sempre muito extrema. Além disso, mesmo se conseguíssemos esconder Noelle, a suspeita cairia imediatamente sobre nós. Estávamos em uma situação horrível, e eu não sabia nada sobre política. Supondo que conseguíssemos buscar refúgio em Wolfort, o que o reino faria se a República exigisse que Noelle fosse entregue? Talvez pudéssemos escapar para outro país. Não, o maior problema é se Noelle iria junto com tudo isso. E como eu sequer deveria enfrentar Noelle pela segunda vez. As coisas estão muito mais complicadas agora do que nunca. Eu apoiei a cabeça nas mãos. Bem, deixando isso de lado, parece que os garotos voltaram, disse Luxon. Embora um deles esteja ausente. Eu ergui o queixo. Marie já estava espiando pela janela. O que diabos eu estou vendo? Ela gritou. Não, não, não. Esses garotos têm algumas explicações a dar. Relutantemente, dei uma olhada também, mas eu nunca poderia ter antecipado o que me aguardava. Assim que Maria abriu a porta da frente, uma voz nos chamou. Desculpe por fazê-la esperar, senhorita Marie. Gil, que estava usando um ternos de alta classe, e vários serviçais atrás dele carregavam caixas de madeira. Por alguma razão incompreensível, ele abraçava um jarro rachado em seu peito. Você vê, finalmente percebemos o que você queria nos transmitir. Brad se aproximou com um terno branco, chapéu e capa de seda. Ele também usava um monóculo e carregava uma bengala, apontando-a para ela. Uma flor artificial barata saltou da ponta. Ambos estavam terrivelmente espalhafatosos em seus ternos, mas se eu achava que isso era ruim, estava prestes a ter uma grande surpresa. Greg estava vestindo apenas um sunga, com um grupo de fisiculturistas atrás dele, todos fazendo a mesma pose que ele. Marie, eu me transformei em um homem ainda melhor por você. E enquanto eu fazia isso, o verdadeiro significado de suas palavras finalmente me atingiu. Veja, e eu vou mostrar o quanto me importo com você. Bíceps duplos frontais. Parecia que ele talvez tivesse ganhado um pouco mais de massa muscular. E ele deve ter passado óleo por todo o corpo, porque sua pele estava brilhando. Justo quando eu achava que não poderia piorar, virei olhar. Agora isso está além da compreensão humana. Chris estava usando uma faixa na cabeça, uma tanga e um casaco ape enquanto estava sentado em uma liteira, que era carregada por vários homens. Eu também me aprimorei e isso me ajudou a entender o que você realmente quis dizer. Nós 5 estávamos enganados. Louvado seja, entoavam os homens abaixo dele. A primeira coisa que me veio à mente foi, eu nunca percebi que eles tinham liteiras neste mundo. Eu realmente não queria pensar nas pessoas que a carregavam, muito menos no idiota que estava dentro dela. Os garotos continuavam dizendo que tiveram uma grande epifania sobre o que Marie quis dizer, mas eu tinha certeza de que todos estavam completamente enganados, considerando a expressão vazia em seu rosto. Não apenas vazia, ela ficou pálida como um fantasma. Enquanto ela ficava congelada na entrada da casa, Carla e Kylo começaram a se preocupar com ela. A senhorita Cordelia manteve um rosto impassível o tempo todo, enquanto a senhorita Ilmeria ficava radiante de alegria ao observar. Algum tipo de festival está prestes a começar? Ela perguntou inocentemente. Os 4 garotos se aproximaram de Marie,
mas ela estava tão imóvel e não responsiva como uma estátua, então falei em seu lugar. O que vocês têm feito? Depois que ela nos expulsou, comecei a ganhar dinheiro administrando um negócio de antiguidades, explicou Gilk, ainda segurando seu estranho jarro. E foi quando percebi exatamente que tipo de presente seria perfeito para a senhorita Marie. Eu olhei para ela, mas ela apenas balançou a cabeça. Parecia que ela não os havia expulsado porque queria qualquer tipo de presentes. Esse idiota não a entendia de forma alguma. Brad não era melhor. Você nos disse para aprender a ganhar dinheiro por conta própria. Em outras palavras, você queria que usássemos esse dinheiro para comprar coisas para você. Não é isso, Mari? Bem, isso é preferível a eles desperdiçarem as economias de Marin, pelo menos. Eu os observei. A propósito, quanto vocês conseguiram ganhar? Greg fez uma pose e flexionou seus músculos, fazendo-os tremer. Ele sempre foi um tipo de fortão, mas depois deste último mês, ele estava ainda mais. Não sei. Gastamos tudo para poder mostrar a Marie o quanto nos importamos com ela. Veja só, Marie, minha pose de peito lateral. Greg continuou fazendo poses, exibindo seu corpo super definido. Os homens atrás dele imitavam. O rosto de Marie não demonstrou nenhuma emoção. Chris desceu de sua liteira e tirou os óculos. Provavelmente estava tentando impressionar, mas toda a vestimenta de festival não estava funcionando para ele. Gastei cada moeda que tinha comprando esta liteira e pagando pelas pessoas necessárias para carregá-la até aqui. Mas não tenho arrependimento se isso demonstrar meus sentimentos por você, Mari. Bem, pelo menos eles conseguiram ganhar algum dinheiro depois que ela os expulsou. Eu estava curioso para saber como eles tinham conseguido, mas a coisa mais importante era que esses caras eram mais burros do que maçanetas combinadas por cores. Marie não queria presentes, ela queria o dinheiro. O batalhão de idiotas nem sequer tentou entender isso, interpretando suas palavras como achavam melhor. Eles até conseguiram ganhar dinheiro dessa vez, mas foi um desperdício quando gastaram nesse show bobo. Brad tirou um chapéu de seda, e um coelho imediatamente apareceu. Ele o empurrou de volta. Idiota! Ainda não é hora para você. Senhorita Marie, eu encomendei ainda mais buquês para você do que da última vez. Eles devem estar chegando em breve. Gilk virou seu olhar para os trabalhadores ao seu redor carregando caixas de madeira. Reuni todas as obras de arte que consegui encontrar, obras-primas, cada uma delas. Se o jarro quebrado em seus braços fosse alguma indicação, eu não tinha tanta certeza de que o resto das coisas não eram também sucata. Será que ele realmente tinha conseguido se estabelecer como um comerciante de antiguidades? Para mim, ele parecia um charlatão. Olhei para Marie. Eu não disse isso. Eu nunca disse para me comprar presentes, murmurou ela. Os olhos dos garotos brilharam enquanto estendiam as mãos em direção a ela. Senhorita Marie, venha, escolha-me. Não, pegue minha mão em vez disso. Marie, dê uma boa olhada. Esses músculos são todos seus. Estou completamente definido. Eu juro que você poderá relaxar ao meu lado, Marie. Por favor, pegue minha mão. Os 4 homens vestidos exageradamente ajoelharam-se diante de Marie, esperando, cada um deles esperando que ela o escolhesse. Marie permaneceu imóvel, olhando para o horizonte. A expressão em seu rosto dizia que ela nunca sonhou que os 4 voltariam assim. Eles conseguiram interpretar suas palavras de forma verdadeiramente impressionante. Carla olhou nervosamente ao redor. Eu estou um pouco assustada para descobrir o que aconteceu com o Lord Julius. Kyle suspirou. Bem, não ficaria surpreso se ele estivesse pior do que o resto deles. Ah, é verdade. Julius ainda não voltou. Conhecendo, é provável que ele tenha feito algo ainda mais louco. Embora francamente, eu nem consigo imaginar algo pior do que o que já testemunhamos. Enquanto eu começava a temer o retorno de Julius, um homem estranho apareceu.
Suas roupas estavam bagunçadas e ele usava o que parecia ser um avental. Sua camisa branca estava manchada e ele ofegava como se tivesse corrido o caminho inteiro até aqui. Em sua mão, ele segurava um envelope marrom. Julius! Exclamou Mary, percebendo quem era. Sério. Eu estava esperando um choque ainda maior do que os outros garotos já haviam nos dado, então era difícil acreditar que esse cara comum à nossa frente era o Julius. Ele sorriu. Estou em casa, Mary.